Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast número 90. Esta é a sua vez gravado no dia 1 de dezembro de 2020. Cá estamos nós, na nossa prisão voluntariamente domiciliária, com um sorriso na cara e talvez até máscara de distanciamento social de cada parede, independentemente de sermos estas cobaias sociais no qual estamos a passar por esta experiência sociológica, porque o meu senhor doutor António Costa assim me receitou para qual eu tivesse bem de saúde, porque aparentemente está morte a inundar e a entupir as nossas sarjetas cada vez que chove, como os cataclismas das inundações em Faro e etc. Vamos começar já aqui com a Megyn Kelly, só assim naquela, a ler um memorando que foi enviado em várias escolas nos Estados Unidos, só para abrir assim naquela. Again, their whitewashed history that downplays the Holocaust of indigenous native peoples and Africans in the Americas. They happily believe their all white spaces exist as a matter of personal effort and willingly use violence against black bodies to keep those spaces white. As black bodies drop like flies around us from violence at white hands, how can we in any of our minds conclude that whites are all right? White children are left unchecked and unbothered in their schools, homes, and communities to join, advance, and protect systems that take away black life. I am tired of white people reveling in their state-sanctioned depravity, snuffing out black life with no consequences. Where is the urgency for school reform for white kids being indoctrinated in black death and protected from the consequences? Where are the government-sponsored reports looking into how white mothers are raising culturally deprived children who think black death is okay? Where are the national conference's white papers and policy positions on the pathology of whiteness in schools? And here's the last part. This time, if you really want to make a difference in black lives and not have to protest this shit again, go reform white kids, because that's where the problem is, with white children being raised from infancy to violate black bodies with no remorse or accountability. E pronto, isto foi daqueles memorandos que distribuem nas escolas, como têm distribuído cá, de várias instituições, esta provavelmente patrocinada por uma Joacine Qatar ou uma Mamadouba lá da zona, lá da área, em que foi lido ao vivo e pronto, e vamos começar já assim um podcast com racismo, com este novo racismo, este novo pacote de racismo que pensava que já nem existia, mas foi reformulado de uma forma maquiavélica dentro da sociedade e da psique, de que os maiores defensores são os menos vitimizados. E, enfim, mas já que estamos aqui neste tópico, porque não um anúncio sobre vaselina dos Estados Unidos? Vaselina, pronto, não é? Quando, sei lá, para que é que a gente usa vaselina? Bom, vamos ouvir mantendo-nos neste tópico, ouvindo este clipe anterior e mantendo-nos neste tópico, vamos ouvir um anúncio de vaselina, mantendo-nos no tópico. To my beautiful black baby, you're being born into a country with history, a history of violence against your skin, where you still have to fight for the care you need. But this moment is a reckoning to change the story of skin. While you're being born, America is being reborn. We're on a 400-year-long journey, and scars don't fade. But neither does hope. Vaselina. Bem, que raio de anúncio! Já chegámos a este ponto. Lindo, absolutamente espetacular. Mas isto leva-nos exatamente a este ambiente social que nós estamos a viver, que nem escravos da complacência dos nossos senhores doutores, ministros e políticos e com os seus conselhos de saúde para o nosso bem, o confinamento, a prisão domiciliária voluntária. Nós estamos aqui a passar enquanto travamos a nossa economia para mais tarde pagarmos isto a mão do disparate ao chinês. Ao chinês. Eu até tinha aqui clipes disso, então, mas já agora vamos lá saltar isto. Falar no chinês, isto é o que se passa na China, tipo Yuan, né? Tipo o paciente zero a nível mundial desta pandemia ridícula de mortes que entopem aqui as sarjetas. Daí. É que está um dia espetacular, eu vejo aqui pela janela, está sol. Eu estou aqui fechado em casa, feito estúpido.
Porra, meu, eu qualquer dia compro um fato da NASA a ver se posso sair à rua e se me importunarem, tipo, ouve, queres mais isolado do que esta merda? Eu estou dentro da minha própria atmosfera, meu. Sai é ao pé de mim, ó, distanciamento social. Xisa. Yuan, o que é que se passa em Yuan? Headbanging, mohawks, and teens dressed all in black. Punk is not a common sight in China. But if you do find a scene, chances are you're in Wuhan. They were new and inexperienced, but SNZB kickstarted an underground punk scene in Wuhan. More bands formed, and together they lived and breathed punk music. But it was still a small scene. And just like that, Wuhan became the birthplace of Chinese punk. When fans came to the city, they would go to a venue called Vox. This was where all the underground concerts were held. Não, meu. Não pode. Não. Desculpem, meu. Então o Yuan está a curtir Sex Pistols e eu estou fechado em casa. Não. Oh, que raio de mundo tão absurdo, tão estúpido que isto é. Só estes clipes iniciais é mesmo tipo, what? É tipo, é o que mandam para as escolas, é anúncio de vaselina e o punk está em alta em Yuan e a gente estamos fechados em casa. Lindo. Love it. Mas sabem que falar assim é um corte à nossa democracia. Vamos ouvir um clipe do Supercuts até relacionado, talvez se eu tiver tempo a gente ainda fala das eleições nos Estados Unidos, mas um clipe do Supercuts, mais uma vez, da concertação mediática em relação a pessoas que falam assim, podem estar sujeitas a serem chamadas de extremely dangerous to our democracy. This is 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 extremely dangerous to our democracy. Exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. Isto é extremamente perigoso para a nossa democracia. Por isso é que ainda podemos olhar para a luz no farol lá ao fundo, antes da nossa embarcação ir ao fundo e ver uma banda de punk em um lado. Ótimo, perfeito. Então o que é que nós podemos falar mais daqui? Vamos passar para o Covid. Vamos passar para esta... O que é que nós lhes podemos chamar? Patologia social, tipo... É difícil encontrar palavras para o que nós estamos a passar, mas já começa a haver certos... Vamos lá ver onde é que isso está. Já começa a haver certas formas de nos identificarmos em relação a este tipo de patologia, não é? Que já se tornou numa condição social que nos limita em termos de exercermos a nossa própria soberania, o que fez um autêntico bypass. Para que querem pôr o chip? Está aqui o chip era um vírus. Um vírus sociológico, psicológico, social, que manipulou as pessoas de forma a que sejam ovelhas obedientes. E vamos lá então ouvir assim um... Não, mas não é este. Só um bocadinho. Já agora, enquanto eu procuro este clipe, vamos ouvir aqui um clipe muito interessante só para mandar fora. Por causa da numerologia que acontece sempre, ou é os 33, ou é este tipo de número que aparece assim em clipes. In other immigration news, lawyers working on reuniting children who were separated from their families at the southern border say they still cannot find the parents of 666 children. 666 crianças. Epá, fogo. Que coisa. Bom, esquisita à brava. Não sei que raio é que... Epá, fogo. Onde é que aquele clipe foi parar? Incrível. Não está... olha, por exemplo, enquanto eu continuo à procura
desse clipe estúpido. Houve um podcaster alemão que, enquanto estava a discutir tópicos do Covid, eu não compreendo lá muito bem alemão, mas era sobre esse título subentendido que o áudio deste vídeo foi subtraído, que estava a falar algumas verdades sobre o Covid e as limitações que estão a impor às pessoas e etc., que a polícia bateu-lhe em tempo real à porta enquanto ele estava a fazer um streaming em direto a falar sobre este tópico que nos permite estar fechados em casa. Existiert parallel gleichzeitig jede Wirklichkeit. Entschuldigung kurz. Edgar, Entschuldigung, hier, die Polizei ist gerade da. Die Polizei ist gerade da. Ja. Und jetzt? Guck mal, wir haben vorhin über Angst gesprochen. Moment, hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür auf. Polizei! Ich will die Hände sehen, auf den Boden, runter, beide! Runter auf den Boden! Geh runter! Zwei Personen hier! Aber wo liegen bleiben? Wie sind Ihre Namen? Wie heißen Sie? Show me your papers! Isto para os fãs do Call of Duty, o clássico, é mesmo tipo espetacular. E ainda bem que encontrei este clipe, porque este clipe é exatamente, agora mudando um bocado a composição, e já encontrei o outro, estava à procura, mas agora vamos agora por este caminho, que isto é o caminho da supressão máxima. Nós vivemos numa ditadura que até quem acredita no mito do Salazar deve estar a pensar que ele deve estar às cambalhotas no seu próprio túmulo, porque sinceramente neste momento já não há desculpa para seja lá o que for que esteja a acontecer à frente dos nossos olhos, porque olhem pela vossa... Olhem bem, eu vou aqui fora, pela vossa janela. Está um dia espetacular. Eu não sei porque que não está ninguém. Está sol. Estamos todos fechados em casa. Eu não vejo nada. Tipo, estamos a viver... que até os ingleses, quando havia o alarme de uma V2 a caminho, refugiavam-se no metro, a cena explodia, saíam e iam continuar a fazer o que iam a fazer, que era avançar o esforço de guerra para combater o inimigo, que era um governo que é supostamente ditatorial ao ponto que eu tenho que olhar para a realidade que nós vivemos hoje em dia e dizer que isto ainda é pior. E o mais preocupante é que para aqueles ingênuos que fazem sempre a pergunta como é que o povo alemão alinhou nisto, assim, pior, isto ainda é pior. Porque nem sequer é no nosso interesse. Estamos alinhados em algo que nem sequer é do nosso interesse. E então começamos a ver já exemplos. Eu já tinha escrito alguns pelo Twitter ou dito em alguns grupos que tipo, vem a supressão dos animais, vem aí os animais e o Covid e a distância e os animais. Claro, pronto, tinha que ser. Sei como é que o PAN vai reagir a isto, mas linhas aéreas. Vamos ouvir como é que já chegámos ao ponto de uma linha aérea como a Delta Flight nos Estados Unidos ter uma cesta a dar este tipo de discurso aos passageiros com a desculpa da doença, fora as aplicações que vamos ter que instalar e etc. Mas vamos ouvir esta. The door is closed. If we have to ask you more than once to cover your nose, mouth, put your mask on, we are not going to be rude, we are not going to be nasty. We are going to simply take your seat number and your name, and when we get where we're going, you will either be arrested, fined, but you will also be placed on the no-fly list, meaning you will not be able to fly any airline for the rest of your life. We are government officials. This is government property. If you choose to act out of content or character on this aircraft, you will be arrested and face 20 years imprisonment, and you will also receive a $250,000 fine. E pronto, é já assim, para começar, mas na boa, o pessoal muito complacente, obviamente, que obedece a isto e já vamos estudar este novo fenómeno. E depois há aqui uma Quanta Airline, que isto nem sequer é americano, mas que estes aqui têm este tipo de exigência já para começar. Alan, when there is a vaccine, are you going to require all of your passengers to be vaccinated before they get on a plane? Yeah, we are looking at changing our terms and conditions to say for international travellers that we will ask people to have a vaccination before they can get on the aircraft. What do you need that domestically? We'll have to see what happens with COVID-19 in the market, but certainly for international visitors coming out and people leaving the country, we think that's a necessity. Ok, boa.
Vamos lá continuar a supressão. Já agora quer passar aqui uma gafe de um senador Munchin que é muito engraçado, só para despachar este clipe do caminho que nem está contextualizado. Well, we hope it won't. And again, we're working on mass distribution of the virus. Pronto, ele está a trabalhar em sentido de uma distribuição maciça do vírus, que eu acho uma gafe espetacular. Até parece que lhe fechou a boca para a verdade. Só mais uma vez. Well, we hope it won't. And again, we're working on mass distribution of the virus. Pronto, e está muito bem disseminado, sim senhora, pelo menos na psique das pessoas. E porquê? Por causa de situações em que não só ouvimos assim uma... Deixa lá encaixar este clipe aqui de novo. Deixa lá dar um rant. A gente não só ouve companhias aéreas a tomarem medidas completamente draconianas em relação à liberdade social, em que toda a gente diz que é muito democrático, fora o que aconteceu nas eleições nos Estados Unidos, que é outro assunto muito interessante, que eu fico atónito com... Precisamos mesmo de uma certa rebeldia. O pessoal da restauração está-se a manifestar, e com muita razão. E eu próprio tenho saudades do pessoal da restauração a esta hora. Está um dia tão fixe, está sol, meu. Então não é o sol que dá cabo da película gordurosa, do vírus criado no laboratório daquele país que agora tem um fenómeno em bandas de punk, meu. Mas vocês já viram como é tão absurdo e abstrato escrever a porcaria da realidade hoje em dia? Não é por nada, e sim, eu chutei este pontapé. Há um fenómeno de punk. Se este filme fosse um filme de zombies com o Brad Pitt, meu, o gajo estava lá a abanar o capacete, a combater a doença e a praga, e depois vêm as vacinas. As tais vacinas que até o próprio Bill Gates diz que são assim um bocado dolorosas. Deixa ver se eu encontro esse clipe. Esse clipe é muito fixe. Ok, e continuando, hoje já é dia 2 de dezembro, só naquela, vamos dar assim um salto no editing, ouvimos o globalista programador informático a descalçar a bota de quanta dor que a vacina dele possa provocar ou as consequências, enfim, um pouco preocupantes, que ele não está lá muito preocupado sequer. Sim, é extremamente doloroso, mas isso é para vocês, não é para mim, porque eu sou o senhor globalista da vacina, porque não fiz mais nada que senão introduzir vírus informáticos dentro da rede. Mas cá está a salvação do planeta, e então agora vamos saltar, porque isto agora ficou assim um bocado desconjuntado em relação ao ritmo com que eu estava ontem, mas tudo bem, na boa. Vamos então entrar na cena de como o Covid está tão... eu até lhe chamava uma pandemia intelectual. Basicamente não é uma pandemia viral, é uma pandemia intelectual, porque é mais o faz de conta, e eu sei que há vítimas, mas também há muitas desculpas, e a gente já vai ouvir o que é que se passa em alguns médicos que se chibam nos laboratórios irlandeses, o que é que se passa, e é muito aquém do que se passa aí, porque a gente sabe, a gente tem nariz para isto, céticos somos nós. Jesus, e só para que estejam descansados, eu estou em casa, não estou no congresso do PCP, na boa, estou a gravar isto com distância social das paredes, não há problema nenhum. Então vamos lá ouvir o que é que aconteceu dentro desta pandemia intelectual. A nova formulação, e isto agora vamos mergulhar assim um bocadinho na psique destes germofóbicos que nos rodeiam, porque obviamente que a gente tem que tomar algumas medidas de proteção, e foi preciso haver um vírus, uma pandemia a nível mundial para me ensinarem a lavar as mãos e a pôr a mão à frente quando tosse, etc. Não interessa. Não interessa. Este é o novo fenómeno, e isto é que é algo que vamos ter que lidar durante anos a fio de várias gerações, e que sabe-se lá como é que os livros de história serão escritos a partir de agora, porque esta gente está a teletrabalhar em casa a o fazer agora. So you may be asking, what is COVID shame? Well, it is shame that people experience when they actually get COVID. They feel embarrassed, they feel ashamed. And let's talk about where that's coming from and what people can do. Let's start with the basics. Shame is anger at yourself for doing something you shouldn't have, or failing to do something you should have.
We all feel guilt and shame occasionally. And sometimes it's justified because we actually did do something that we shouldn't have done. And sometimes it's not justified. We are projecting what other people tell us we should do or should think or should feel. Ok, isto só como introdução. Agora vou passar muito rapidamente para um caso absolutamente explícito, muito preocupante, de um tender, um blogger, deixa lá ver, eu tenho para aqui, angariei aqui um bocado de informação, Chris Klemens, K-L-E-M-E-N-S, Chris, a parte do Chris é fácil, comedian, podes crer, realmente estes vídeos têm cá uma piada. Ok, isto depois de ouvindo o clipe anterior, porque isto era um podcast de uma psicanalista ou psiquiatra qualquer que anda a estudar agora estes novos fenómenos psicológicos de autoindução radiadas pelo tubo catódico aqui com grande hipnose dentro da nossa glândula pineal a fazer pensar que o nosso subconsciente tem mais razão do que o nosso lado racional por alguma razão. Acabamos por ter estes trenders, estes gajos que são seguidos e que fazem não sei o quê. O que é que nós vamos ouvir deste Chris Klemens? Para já o gajo deve ser aficionado de pássaros porque ele é um bocado gaiola, nota-se logo. E além do mais, isto é a nova psicose. Porquê? Porque isto é daqueles gajos que é completamente vivo ao Biden, nem que esteja senil e blá, e o liberal da treta, o marxista da bosta, estou na parada mesmo com distância e a máscara na tanga e whatever. Cá está ele. O homem foi-se completamente abaixo e por própria admissão, eu vou já dar o spoiler alert porque assim até é melhor ouvir o clipe deste gajo. Ele é diagnosticado positivo por Covid e fica tão fodido porque deve ter sido daqueles gajos que passou o tempo todo a martelar toda a gente que eu rodeia a tomar precauções e ele próprio admite que não sente nada. Mas ele fica tão desiludido por causa da propaganda. É porque aqui é que entra algo que é completamente absurdo, que é o que uma pessoa se sente quando está doente, com uma simples gripe. Quando estás de cama, de febre, sentes doente, sentes na merda, aí é que dás valor à saúde. Nem me consigo mexer. Este gajo foi diagnosticado positivamente e fez um segundo teste e só chora baba e ranho porque desapontou este plano marxista ou socialista ou pandemia psicológica ou mundial de empobrecimento, a venezuelazação do mundo, por assim dizer. Vejam bem este gajo, este Chris Klemens, a vergonha, os testículos ficaram mesmo em casa, porque este gajo é um exemplo do que está para vir como estereótipo de pessoa à nossa volta. Isso é o que me preocupa. Everybody, this is a video I literally never thought I'd have to film, and I don't even want to, but I don't know what's ahead, and if I suddenly stop posting, I don't want people being like, what the fuck? But as you can tell by the title, I tested positive for coronavirus. Dá cá a mão, dá cá a mão. I feel embarrassed. I feel angry. I got tested today because I was going to film with somebody who I hope will still want to film with me in the future. And so because of that, anybody I see, I make sure we get tested. The very few people I do see and have seen. The reason I got tested was because I was going to film a video with somebody today it's like the only video I've been looking forward to filming in the last 4 months, I feel. And I was super excited, and because we were filming together and we both quarantine, I asked that we both get tested, and because it was for a video, I filmed it. I have literal footage of me getting tested positive twice with corona. Ai meu Deus, fogo, abram as comportas das minhas lágrimas, porque, meu Deus, é porque isto é exatamente aquele exemplo de pessoa que é como a nossa Ministra da Saúde, que ironicamente, por mais dicas que dê a toda a gente, ao lá socialista, ficam sempre fodidos porque nunca vão a um congresso do PCP. Mas enfim, abracem as vossas raízes, pá.
E além do mais, eu acho que a Uber Foods devia fazer um partido, porque é o partido que pelo menos permite a qualquer militante circular na rua a qualquer hora, a qualquer instância. Bom, tirando isso, vamos lá continuar a ouvir este reflexo futuro da palhaçada psicológica que está a ser dada. E isto é o máximo. Eu adoro ver já, assim, desta forma, estes exemplos que são óbvios e lógicos e vamos ter que interagir com eles no local de trabalho e se forem mulheres ainda por cima é pior e se tiverem outra cor então, Jesus, isto vai ser difícil falar mesmo. This is literally so unfair. I'm getting another test just to make sure because false positives are a thing. This is so unfair. This is so unfair. So I took another test and it came back positive. I'm so upset, as if we can fucking see. It's just... This just doesn't feel fair. Bom, espero que tenham os Kleenex ao pé de vocês, mas ele basicamente vai dizer, se não estou em erro, que ele sente-se bem, mas vejam só o drama de que ele próprio se auto-induziu. At all. I feel literally fine. He checked for a fever. I don't have a fever. I don't... I'm just angry and I feel embarrassed and stupid and angry. I'm just so angry. It just doesn't feel fair. I don't go anywhere. I don't see anyone without getting tested first and them getting tested. Isto é muito sério. Eu sei que uso muita linguagem trivial e leviana nos meus podcasts, mas falando um bocado mesmo muito a sério, isto é um problema psicológico que vai ficar martelado dentro... por gerações, não. Nós temos pais a enganar crianças a dizer que há um bicho no ar, nós temos adultos a ter este tipo de comportamento, nós estamos a criar um exército de tofu. Eu não sei o que é que vai ser da Europa no futuro. Para já só, tipo, o problema económico que é a manipulação social que é tão inerentemente fácil de ser exercida como nós estamos a ver aqui neste momento. E deixa uma parca margem de manobra a ter algum tipo de esperança em que a humanidade tipo, acorde de alguma maneira, porque nós estamos a criar pessoas que simplesmente não estão dotadas psicologicamente para ter a furtividade intelectual e soberana de serem um indivíduo. Eu já nem digo um português, não tenhas amor, que é que se lixa, este povo está-se todo cagando, vive ao Benfica, a bandeira só significa qualquer coisa quando o Ronaldo mete as esquinas na t-shirt e anda-se a pavonear num relvado. E depois é agir, não é? As celebridades têm Covid? É, cagativo. O Ministro da Saúde tem Covid? Cagativo. O Ronaldo tem Covid? Cagativo. É pá, nem que eu tire os testes que sejam imprecisos e este gajo a choramingar completamente, tipo, como se tivesse... Olha, pronto, ele agora para festejar o sofrimento da batalha, do sofrimento que ele próprio se auto-induziu a ele de o sofrer, faça uma tatuagem de uma banda chinesa de Yuan Punk para festejar como uma tatuagem tosca do ultramar, não é? Assim, qualquer coisa para festejar a honra da furtividade de falta de testicular que ele teve, sei lá. E ainda por cima, isto é que eu acho atónito, e eu aqui a gravar um podcast a dizer esta merda, mas eu sentia-me era embaraçada a ser o gajo que forneceu este clipe para eu fazer este podcast, porque foda-se. Mas esta é que é a gente que acha que tipo invadam tudo, fodam tudo, não há fronteiras, pô caralho, e depois apanham um micróbio. Sei que isso pode ser um argumento muito hillbilly, mas quer dizer, é tipo, dude, se eu te bato com uma almofada, meu, ainda chamas de homicídio involuntário, não sei, meu. Isto pá, eu não sei o que é que raio é que se passa aqui. Sei é que isto é um grande negócio, as pessoas estão completamente manipuladas, os nossos, afinal, deputados têm sempre a cena do Dr. Algures, porque aparentemente todos tiraram um curso de virologia na Universidade do Bill Gates, que dói à brava, segundo dizem, mas pelo menos na escola costuma passar punk feito em Yuan.
De qualquer maneira, agora vamos ouvir o quê? Este negócio que é o Covid, porque o Covid é uma realidade, isso é uma coisa. Mas eu chamo-lhe mais uma pandemia psicológica porque em termos numéricos não, fica muito aquém de seja lá o que for que possa ser considerado, só que claro, devido a necessidades orçamentais, os critérios de avaliação baixam sempre. Até um tremor de terra um terremoto já consegue ser mais baixo do que na altura a gente só chamava um tremor de terra. Mas baixem as escalas, façam o que quiserem, querem é dinheiro, não é? Basicamente é isso que nós vemos à nossa volta. Está tudo a ser gerido como se nós fôssemos uns recursos humanos, que somos uma despesa. É que eles nem olham para nós como fonte de rendimento. Nós somos uma despesa. Alguns produzem, muitos sugam e os outros são uma despesa porque já deram todo o seu sangue enquanto os outros estavam a cagar na fralda para agora exigirem uma vida de conforto sem nada darem em troca e dormirem que nem bebés numa casa em Elvas todas as noites. Independentemente disso, vamos ouvir um bocado do esquema, porque nós sabemos o esquema. Há aqui um pormenor assim, um bocado intrínseco, que é a forma como tu fazes os ciclos numa análise de sangue. E as clínicas estão a obter verbas consoante para investigação, avanço, progresso, investimento no combate aos resultados que eles estão próprios a torpar. Então existe a cena dos 30 a 40 ciclos ou 60 a 80 ciclos ser mais fiável ou não, dar muitos falsos positivos, porque nós até próprios, quando recebemos os primeiros testes, foi logo uma data de comentadores dizerem à televisão que apesar de darem acima de 50% de falsos positivos é melhor que nada, e beijem o chão que o Ronaldo representa. E o português come isso à colher e siga a marinha. Obviamente que isto é uma grande oportunidade de negócio, particularmente quando o próprio privado teve que ser integrado neste plano de emergência, porque obviamente que o Estado tem esbanjado o seu dinheiro a pagar as dívidas do Novo Banco, do Sporting, do Benfica e por aí fora. Então obviamente que estão tesos, os privados tiveram que chegar à frente e claro que chegaram à frente com muito prazer e sem contestação nenhuma, porque há sempre esquemas de angariação de fundos que até o próprio governo agradece o aumento dos números, porque senão vamos pensar assim, já vamos para a 4ª semana de confinamento. O vírus, diziam eles, demorava 14 dias. Já tomaram estas medidas de confinamento tão radicais e já vamos para a 4ª semana e os números continuam a aumentar. Continuam a não fazer um bom trabalho, mas sempre a dar palmadinhas nas costas e parece que ninguém repara nisso. Mas vamos continuar. 2 dias em casa, 2 dias em casa. 4 dias em casa, 4 dias em casa. Este Natal vais ficar em casa. Pronto, porreiro, vamos fechar tudo que se foda, porque não há nada que a gente continua a olhar para a nossa janela e pareça que existe o caos na rua. Nada. Mas isto é a melhor ópera do século XXI, multilingual, a pandemia intelectual. Isto é excepcional. Eu nunca vi uma coisa assim. E vai ser muito difícil com coninhas como este que a gente ouviu no clipe anterior, a falarem como falam, tentar explicar como a merda foi. Mas como a merda é, vamos ouvir então um médico clínico na Irlanda, Dr. James Linden, a dizer como é que a merda é, porque como é lá, é como é aqui. All the comparison, and all we were doing was, and we spent a lot of time making primers, everyone at the minute's making primers in a rush to get paid, to keep their company moving, to get some scam grant off whatever country is going to pay them some scam grant to make their bullshit device. Sorry. And that's what's happening a lot. You know, it's very frustrating. And PCR, like this talk of the cycles, we used to do kind of 20 to 30 cycles maybe, but they're cycling up to 45 times. I mean, if somebody else was in the room near that, whose uncle used to have COVID 1,000,000 years ago, there's a chance that might come up positive. A COVID fart even could set off in the next room, you know, positive. It's quite insane, and I wonder, they must understand some of this, because a Freedom of Information recently, the Irish government had to admit they're using 40 to 45, which is ridiculous. Por isso, basicamente, os critérios que estão a ser aplicados para estas estatísticas, dos quais nós nunca sabemos de onde aparecem os números, porque e os portugueses concordam em ficar fechados em casa a níveis de 70 e tal %. E os portugueses, quem é que pergunta o quê?
puxam números da cartola como se fossem coelhos e eles fossem uns mágicos. Por mais previsões que deem, eles próprios acabam por padecer da própria doença. Afinal, a prevenção que nos recomendam não anda a resultar assim tanto. E mais uma vez, 80% dos contágios acontece dentro dos lares. Por isso, tipo... podemos sair à rua? Não podemos. Ok. Enfim, para já, a maior forma de meter as pessoas em casa voluntariamente é chover e veio o inverno. Mas pronto, então já ouvimos o quê? O Qatar, o gajo a choramingar, a corrupção na Irlanda. Ok, o que é que temos aqui mais? Epá, o que é que nós temos aqui? Temos aqui coisas... Temos aqui o tal aquecimento global. Tipo, parece que toda a gente se esqueceu. A Greta deve estar dentro do baú. Deve estar recheada de máscaras. Eu não sei. A Greta, tipo, entrou em alta e de repente ficou sem job. Devia-se ter dedicado a uma coisa mais pequena do que o aquecimento global, porque aparentemente uma simples partícula faz mais impacto do que a subida dos oceanos que nunca mais sobem. Mas a BBC deu assim um comentário sobre as mudanças climatéricas, porque um gajo tem que sempre lembrar, né? O Guterres precisa de PAC e tal. A ONU está tipo super falida, porque desde que o Trump disse que tipo, a gente vai deixar de pagar a fatia toda e vocês são os perdulários da merda, blá blá blá. Aquela questão do costume. A Greta saltou para a ribalta, mas e então? It all started with volcanic eruptions in what is now Siberia. Lava and magma burned through huge deposits of coal and oil, creating more carbon emissions than humans have since the dawn of the Industrial Revolution. Uou, a sério? A natureza faz isso naturalmente, pior do que nós possamos pensar, com vulcões. Em áreas naturais, em reservas. Mas é preciso agora haver um problema novo para começarem a dizer estas coisas assim de uma forma mais aberta, que nós já sabíamos que existiam, mas claro que vai ter que levar o spin. Vai ter que levar um spin. Obviamente. Então, mas mesmo assim, vá lá, aqui uma admissão que tipo, olha, sabem que este a mini contexto ambiental e natural que existe aqui de um vulcão subaquático a derreter glaciares aqui nesta zona tem emitido carbono à brava e se calhar isso até faz parte do equilíbrio que faz crescer as plantas noutros. Mas não. Deixa lá ouvir outra. We are once again facing a rise in carbon emissions, a warming planet, and high levels of acidity in the oceans. That's making it harder for species like oysters and clams to form shells, and it causes the bleaching of coral reef. As soon as you release a huge amount of CO2 to the atmosphere, like the first effect is warming and acidification of the ocean, and that's very detrimental for many organisms. If the temperatures continue to rise and the CO2 being emitted, then the ocean will also get more acidic, and that will eventually be very hard for many organisms. We are moving toward those consequences at an alarming speed. Ok, sem esquecer o contexto do primeiro clipe, depois a gente ouve este segundo, sem esquecer o contexto do primeiro, e tipo, parece esta lenga-lenga, e o Covid-19 vai ser a mesma treta. Eu não sei, até vão inventar números novos, Covid-20, 21, 22, 27,5, whatever. Mas esta conversa o ambiente a aquecer, nível de mar a subir, fogo, já é tipo uma mantra tão embutida dentro da cabeça destes gajos que ficam a choramingar porque testaram positivo, que tornou-se uma verdade incontornável, apesar de, mais uma vez, a gente olhar à nossa volta e eu vou à praia, eu demoro 10 minutos a rastejar até à praia, e não, desculpem lá, não. A única coisa é que a praia realmente está mais cheia por causa da estrangeirada toda aqui, isso eu admito. Agora, ao nível do mar, digo-te, não. Categoricamente, não. Ok? Na boa. Mas... Ok. Agora é o twist, porque é que a culpa é nossa. Ancient volcanoes burned through more fuel than humans ever have. But we are churning out emissions 14 times faster. Peter Goffin. Isso que ele acabou de dizer é verdade. Então temos que dar cúmplice à América do Sul, à China, à Índia, à África,
porreiro. Obrigado por tudo. Mas mesmo assim, tipo, agora, tipo, apresenta um contexto, tipo, nós estamos a acelerar a cena. Mas a cena sempre lá teve. E quem és tu, de certa maneira, para dizer que as regras têm que ser mudadas? E se há um aceleramento de emissões de carbono que ainda nem sequer é muito contundente, é tipo leite, faz bem, faz mal, deve-se beber, é bom, mal, porque até os maiores períodos de prosperidade da humanidade sempre foram quando houve temperaturas altas, não as baixas, não é? Mas isso parece que também é um facto histórico, assim, deixado um bocado ao lado. E porquê que essas coisas aconteciam nos tempos medievais, por exemplo? Porque andava lá o fazendeiro a bater-se com os ursos e com os animais selvagens para ter uma colheita para fazer a sua família subsistir, que andava a pôr o plástico no vidrão. Era isso? Ok, deve ter. O Grand Canyon basicamente foi esculpido numa catástrofe planetária que esculpiu aquilo em poucas horas, da forma como nós testemunhamos isso, porque basicamente houve algum ser que não pôs o cartão na merda e fodeu tudo, pronto. Tudo bem, estamos a acelerar. Estamos a acelerar aonde? Onde é que há a indústria? Olha, é muito fácil começar a apontar dedos, mas não! Então, a própria câmara que me está a filmar, o que seria da BBC sem a tecnologia feita na poluidora China, com as suas bandas de punk. Mas, só para rematar. Millions of years ago, a change in the Earth's climate killed off more than 95% of the Earth's ocean life, and new research into the Great Dying could help us understand our current environmental problems. Here's our reporter, Peter Goffin. We've all heard the asteroid theory, how a giant space rock hit the Earth 66 million years ago and led to the extinction of the dinosaurs. But there was another mass extinction long before that one, 252 million years ago, in fact, that wiped out the vast majority of life on this planet. And 2 new research reports have determined the probable cause: massive carbon dioxide and methane emissions caused by the burning of fossil fuels. Mas tipo, e quem é que o estava cá a queimar? Para já, a peça começa bem, depois passa para o outro fala logo com um ar assim muito arrogante. Tem um meteorito, bateu cá na merda, tipo, como se isso fosse assim o universo mandou um tiro no coração do nosso planeta, o que causa uma mudança planetária ao ponto de que até o nível do oxigênio é bem mais reduzido, por isso é que as criaturas são mais pequenas e vivem menos tempo e etc. Mas o gajo não. Ser humano, meu. Ser humano, houve lá porque antes do próprio Australopithecus a ser um espermatozoide no testículo de um símio, segundo dizem, se for estudar tartarugas para a ilha do Gallup. Pronto, está aqui, pronto. É assim, o planeta já nos fodeu vezes e vezes sem conta, porque, enfim, não é? Como é que se chama aqueles gajos que acham que conseguem mudar a natureza e o mundo e o planeta, apesar da natureza dar sempre o pontapé final? Os inimigos do James Bond clássico, por exemplo. Pronto, estes megalómanos da merda que acham que através de ir de colher mais uns tostões à carteira, tu chegas lá abaixo à praia e o nível do mar desceu um bocadinho. Eu também propunha que se calhar descia um bocadinho se tirassem os 2 submarinos que o Paulo Portas comprou por uma despesa nacional irrelevante para o boneco. Mas ao mesmo tempo, a Marinha também devia fazer qualquer coisa. Só que o exército europeu já está cá para imperar, fora esta pandemia psicológica. Mas pronto, então, em termos de manipulação, bora estourar assim um bocadinho de... Sei lá, vamos falar um bocadinho das eleições americanas. Portanto, vamos passar assim uns clipes da Sidney Powell. Quem é Sidney Powell? Attorney, former federal prosecutor, blá blá blá.
Pronto, é uma gaja com uma grande pausa e tem reputação e sei lá, é tipo um Ferro Rodrigues lá de sítio, mas sem ter dormido numa casa em Elvas a queixar-se. Mas vamos começar primeiro pelos ataques do Tucker Carlson, porque apesar da presidência já ter sido cedida, porque até a forma tão passiva que a administração Trump provocou, porque até o Trump não agradava dentro dos republicanos, parece que foi aqui uma concertação para promoverem um débil mental, para termos a primeira mulher presidente afro-interpretada americana, porque dizer afro-americano, os americanos nem sequer percebem que para um africano isso é um termo pejorativo, mas vamos lá deixar o politicamente corretamente idiótico de parte e ouvir já os hit pieces em relação à cena que ela está a agitar um bocadinho, não é? Well, last night, in a segment about voter fraud and investigations into it, we told you about Sidney Powell, the former federal prosecutor, and her claim that roughly 7 million votes were secretly changed on election night by rigged vote-counting software. Well, in the last 24 hours since we did that, we've heard from a lot of people about that segment, including people in the White House and people close to the president. Like us, they have concluded that this election was not fair. Like us, they are willing to believe any explanation for what happened. Like us, they have not seen a single piece of evidence showing that software changed votes. Doesn't mean it didn't happen. It might have happened. It means they haven't seen any evidence that it happened. And by they, we are including other members of Donald Trump's own legal team. They have not seen Powell's evidence either. No testimony from employees inside the software companies, no damning internal documents, no copies of the software itself. So that's where we are. Sidney Powell came on Fox this morning and suggested we may not have to wait much longer. I fully expect, she says, that we will be able to prove all of it in a court within the next 2 weeks. Well, as far as we're concerned, that is great news. If Sidney Powell can prove the technology companies switched millions of votes and stole a presidential election, she will have almost single-handedly uncovered the greatest crime in the history of this country, and no one will be more grateful for that than us. Portanto, o hipócrita já disse o que tinha a dizer. O problema é que a complexidade do processo, obviamente, que ultrapassa os prazos legais para a nomeação do presidente. Por isso é que isso já é um dado adquirido. Só que, epá, eu não sou ninguém. Eu sou um Zé Ninguém. Eu estou aqui num apartamento sozinho a gravar esta merda para vocês, nem sei porquê. E eu digo logo aqui, óbvio, e vocês sabem, tantos documentários vão ser feitos por youtubers e censurados, que é a nova cena, sobre este escândalo. Isto vai ser interminável. É tipo 11 de setembro, amanhã sai mais um novo documentário, vai ser isto também. E o Trump, se o mundo correr bem ou correr mal, se o mundo até corresse bem, o Trump havia de ser um presidente muito memorável dentro do executivo dos Estados Unidos, porque não só agora vamos acordar para a nova realidade, não é? Com este executivo, com os suspeitos do costume, o que é que nós podemos esperar? Green New Deal, insustentável. Até o insano do Biden não o defende a 100%. Ponto 1. Irão, cá vamos nós outra vez. Coreia do Norte, cá vamos nós outra vez. Escolham um estado qualquer em África que tenha uma Kalashnikov na bandeira, cá vamos nós outra vez. Síria, cá vamos nós outra vez. Eu quando digo nós, eu digo nós. Sim, então, mas nós somos portugueses, viva o Benfica. Não, nós somos aliados. Custa. Cai sempre a conta no cheque. E estamos basicamente a meter gasolina na fogueira de depois dar a desculpa àqueles criminosos de guerra que aparecem na televisão a dizer refugiados, resgatados pela nossa GNR da caça à multa, que são considerados pelo Estado como agentes da autoridade, que não fazem mais nada que senão não nos servir, a trazerem pessoas que viram os seus familiares a morrer, a viver no meio da gente, que não respeitam o confinamento, o Covid, a distância, a máscara, e roubam, e podes crer, claro, eu estou a falar genericamente, mas não me venham cá com merdas, mesmo que eu diga, em 100 gajos que entram, 100 gajos,
Não há mães e putos, onde é isso, onde é que eles estão? Não. Sem 100 gajos, só 3 forem maus. Mas mesmo maus. Tipo aqueles que fazem merda em França. Estás a ver? Esses. 100 hoje, 100 amanhã. Quanto tempo é que tu achas que não vais poder sair de casa? Epá, mesmo que sejam politicamente corretos e achem, não, são todos uns desgraçados, uma merda. Uma merda. Tem que admitir, tem que haver uma porcentagem, olho aberto, não há... Abres os braços, otário, nem no... Estes marxistas, e depois no local de trabalho, são os maiores filhos da puta. Estão sempre com paranoias. Mas depois dentro da sociedade real, tipo, esquece. São estúpidos nem uma porta. Aceitam tudo. Mas depois o teu conterrâneo é que é o teu inimigo. Por interesse pessoal, porque não sabe-se lá porquê. Porque ele nem percebeu que aquilo não é nada que o leva a lado nenhum. Mas certo. Certo, vamos então continuar a ouvir aqui o Tucker Carlson a mandar a mulher abaixo e depois vamos ouvir a mulher. Pronto, vamos começar. Vamos fazer como os documentários fazem. Mostram os maluquinhos primeiro e depois mostram a realidade depois, segundo eles querem. E eu é assim que faço o meu podcast. Maluquinhos primeiro, realidade depois. So that's a long way of saying we took Sidney Powell seriously. We had no intention of fighting with her. We've always respected her work. We simply wanted to see the details. How could you not want to see them? So we invited Sidney Powell on the show. We would have given her the whole hour. We would have given her the entire week, actually, and listened quietly the whole time at rapt attention. That's a big story. Mentiroso. But she never sent us any evidence, despite a lot of requests, polite requests. Not a page. When we kept pressing, she got angry and told us to stop contacting her. When we checked with others around the Trump campaign, people in positions of authority, they told us Powell has never given them any evidence either, nor did she provide any today at the press conference. Powell did say that electronic voting is dangerous, and she's right. We're with her there. But she never demonstrated that a single actual vote was moved illegitimately by software from one candidate to another. Not one. So why are we telling... Vocês viram como ele disse que votar eletronicamente é perigoso, mas ela não apresenta nenhumas provas. E não é a primeira vez que ele dá um comentário do género. Isto é perigoso, mas não há provas. Isto é muito mau, mas não há provas. Mas lá algum advogado tem que olhar para o que está escrito no teleponto e tipo, olha, tens que dizer esta merda assim, senão ainda somos processados a sério. É isso é que tem que dizer. Vamos lá rebobinar aqui um bocadinho. Nor did she provide any today at the press conference. Powell did say that electronic voting is dangerous, and she's right. We're with her there. But she never demonstrated that a single actual vote was moved illegitimately by software from one candidate to another. Not one. So why are we telling you this? We're telling you this because it's true. And in the end, that's all that matters. The truth. It's our only hope. Ei, olhem só o argumento do gajo. Tipo, a gente está-vos a dizer isto porque isto é que é verdade. É só, pura e simplesmente a verdade. Eles quiseram-na convidar. Obviamente que ela é inteligente mais para cair numa armadilha desta natureza, porque depois no outro dia era só o editing do costume, nunca vês o outro a mandar a pedra à cara do polícia, só vês o polícia a responder de volta, não é? É tipo hit pieces. Mas ao mesmo tempo é só uma peça destruidora, o cinismo total, e depois o argumento final, que eu adoro, é simplesmente clichês. Software from one candidate to another, not one. So why are we telling you this? We're telling you this because it's true. And in the end, that's all that matters. The truth. It's our only hope. It's our best defense. And it's how we're different from them. We care what's true, and we know you care too. That's why we told you. Maybe Sidney Powell will come forward soon with details on exactly how this happened and precisely who did it. Maybe she will. We are certainly hopeful that she will. Houve aqui uma divisão. Ele próprio diz, it's true. Tipo, deixa lá apanhar. Porque há os que acreditam e aos... But she never demonstrated that a single actual vote was moved illegitimately by software from one candidate to another. Not one. So why are we telling you this? We're telling you this because it's true. And in the end, that's all that matters. The truth. It's our only hope. It's our best defense. And it's how we're different from them. Aqui está. Porque a única razão é a verdade. É a verdade. E só nós que nos dividimos dos outros, e isto são as pessoas que venham os refugiados, venha tudo, venha Kumbaya. Isto são
Porque nós sabemos, é verdade, nós sabemos que é verdade, mas qual é a verdade? Não interessa, nós sabemos. E se tu questionas, tu és os outros, porque nós estamos aqui para unir. Hipócritas da merda. Então vamos já a seguir para realmente... Epá, eu não sei se têm seguido isto ou não, mas eu garanto-vos que isto vai ser conteúdo de YouTube, anos a fio, censura, abertura de novos canais, este vídeo está aqui, exclusivo, blá blá blá, provas, não há nada a dizer, foi almoçado, whatever. Vai ser o costume. Vai ser o costume. Agora vamos ouvir a Sidney Powell. E perdoem-me, porque pronto, ela só faz entrevistas de telefone para podcasts, porque sabe-se lá porquê, que parece que ainda se fala um pouco de verdade nestes podcasts, o último reduto da liberdade, muito limitado, comprem o vosso servidor privado, estou prestes a perder o meu e tal, mas... Agora vamos ouvir o diabo em pessoa. We're going to have to file several lawsuits. It's going to be in all the swing states. We are still gathering massive amounts of evidence to the point we haven't even had time to process all of it. People are filing or drafting affidavits for us right and left. Patriotic Americans are coming forward from every corner of the country and some people even internationally. They are fed up with the corruption and they want to clean up the system and stop this election rigging that has gone on all around the world for the profit of all kinds of tyrants and global interests that have just lined their pockets while they've raped their own countries and treated their people horribly. We know it's happened in many countries in Latin America. It was exported to Argentina. I think it was exported to Mongolia. Probably most every country around the world now has been infected with this sort of election rigging that's been made available by Dominion and Smartmatic and other companies as well have used the same sort of code in their machines that would allow the same results to be controlled. Isto é absolutamente verdade, porque até a Diebold, na altura do 11 de setembro, estava completamente em cima das trocas financeiras de vários exemplos e até vamos ouvir firmas alemãs a estarem implicadas em termos de guardar os dados destas operações que são muito ilícitas, e eu não tenho aqui o clipe do Snowden a pegar num ucraniano e acar uma máquina destas que é usada nas eleições, que é comprada no Amazon se tu quiseres. Porque até a explicação dele é assim um bocado simples, eu tinha que estar a decompor. Mas agora vamos levar uma overdose desta mulher, e mesmo, garantido. Vamos lá ouvir as coisas que vocês vão ver nos vídeos do YouTube por anos a fio. You might look at the fact that both Dominion offices have shut down and moved all of a sudden in Toronto, where they shared office space with the Soros entity, and also in Denver, all of a sudden they just shuttered and moved. Their employees have been taking their name off LinkedIn and eliminating any affiliation with either company. There are over 100 of those that have happened. I mean, we've unearthed a global criminal conspiracy that is just mind-blowing, and we've only scratched a tip of the iceberg. The servers at Seidel in Germany were confiscated the other day. I'm hearing it was our forces that got those servers. So I think the government is now working on an investigation of what really happened. But we're getting in evidence also that there were lines into the servers from 4 foreign countries, all extremely adverse to the interests of the United States. E não é a primeira vez que uma firma alemã é usada, porque isto é o bypass dos dados, porque se tu explorares os dados dos teus conterrâneos como a figura que representa algum tipo de soberania nacional ilusória, apesar de tudo, tu podes sempre subcontratar ou fazer um outsourcing a outras empresas, e é aí que Israel é perfeita, porque Israel processa todos os dados que os americanos, tipo desde metadata de telefonemas, fazem uma extrapolação e extraem para vender à CIA como dossiês de potenciais terroristas para interesse deles, e vice-versa, e a Inglaterra e a Austrália, toda a gente troca os dados uns dos outros. E os alemães, já no tempo do 11 de setembro, houve uma empresa alemã que ficou
responsabilizada pela reconstrução dos discos rígidos. Eu falo nisto em um dos meus podcasts inacabados, que falta ao terceiro, sobre exatamente as trocas de ações de bolsas que foram feitas no próprio edifício e digamos, aquela ingenuidade de engenharia e de eletrónica que os alemães têm, aquela minuciosidade que eles têm culturalmente de se dedicarem a um problema, reafirmou realmente em termos práticos que houve transações da Bolsa e vendas antes das torres terem sido abatidas contra a airlines, os tais put-out options e etc., que os resultados deles ficaram classificados por serem conclusivos. E mais uma vez temos aqui a Alemanha a processar votos por alguma razão, em que os discos rígidos são confiscados, mas obviamente depois estas investigações demoram tanto tempo que basicamente vamos ter o próximo presidente já eleito dos Estados Unidos, independentemente da fraude eleitoral que houve, porque isto é uma tendência, como sabemos, até o referendo pratica aos olhos de toda a gente com um boletim, uma esferográfica na mão. Há sempre um mecanismo de contornar a vontade política e aqui o está a ser praticada por estes bebés chorões que ficam todos fodidos por terem apanhado o Covid, porque, enfim, caem nesta propaganda de tal maneira, mas vamos continuar, isto é uma overdose de Sidney Powell. E sim, estas empresas, e ainda por cima uma que é da Argentina e tudo, é tipo, quer dizer, o firmware está assim tão explicitamente publicado na net, aposto que não deve haver 10% dos fóruns no Brasil que têm o source code dessa merda, mas tudo bem. There were multiple ways of doing the alterations of the votes. The person sitting at the data center where their votes are coming in can do it. They can watch them real time and change things. They can put an algorithm on the system across the board that does the initial shifting, and then in each data collection point, which as best we can tell for the major alterations were the Democratic-controlled, politically corrupt strongholds in the country, cities like Detroit and Philadelphia, for example, and Atlanta. By the spikes in the data, the statistical experts and mathematical experts can tell you exactly when the anomalies occurred that are statistically impossible. And we found places where, for example, something like 384,450 votes were added for Biden, while a third of that amount were added for Trump. And those exact same numbers were replicated 20 minutes later. E não é só isso. Pensem bem na forma tão inédita como estas eleições nos Estados Unidos ocorreram. Porque tudo se resume ao colégio eleitoral e eu acho que é uma forma muito justa de equilibrar. Agora, quando tu injetas votos no estado-chave do Trump, é que não houve nenhuma suspeita de fraude na Califórnia ou Nova York. Não. Nos estados-chave dos republicanos. Uma coisa que eu também acho muita piada é que o Trump perdeu as eleições, e agora pensem bem, porque isto é verídico, está apurado já no momento, mesmo com os números vendidos aqui com a banha de cobra da carroça, mas quer dizer, o Trump perdeu. Os números com que o Trump perdeu esta segunda volta são maiores do que qualquer presidente tenha ganho as eleições. Eu vou repetir. Ou seja, o Trump, quando ganhou a primeira vez, o Bush, o Reagan, o Clinton, escolham o vosso sabor. O Trump perdeu com um número de votos superior a todos os outros. Passado só em termos de recorde, ainda mais por um senil, por um corporate man, por um puppet, por um fantoche, por um fato, pela Kamala Harris. E os republicanos, por alguma razão, baixaram as armas. Eu fico pior porque estes Bill Gates das vacinas
estes globalistas de merda, estes Guterres, este Durão Barroso que decide a prioridade do qual a vacina vai ser distribuída em termos de despesa pública, que segundo o Bill Gates dói à brava, seja ela qual for, e já podíamos estar a levar com a dos russos há 2 meses, mas não, temos que ficar fechados em casa nesta experiência orwelliana ridícula. Bom, mas votar por correio, informática, é que lá está, quando isto estiver composto num dossiê, já o Biden está morto e a Kamala Harris é presidente, mas tudo bem. Resolvi mais garanto-vos, overdose de Sidney Powell. I think we can get it done. In fact, we already have collected more evidence than probably half the prison population is in prison for right now. It's just a matter of tying it together in a way that's digestible. And we're in the process of doing that as we speak. And I'm hoping we get something filed by next week that starts outlining and proving the overall fraud. But I will tell you, too, that the standard of proof people are expecting is more than would be necessary for a criminal conviction, which is absolutely ridiculous. Our standard of proof is only preponderance of the evidence. And on top of that, the mountain of evidence we have to deal with is huge. And we've got, of course, all the media interest against us, all the global interest against us, all the social media companies against us, because they're all owned and controlled by foreign money. There are trillions of dollars of wealth and corruption at issue against our little team in this effort. Every despot, every tyrant around the world who has been elected by this system, I'm sure is putting all his or her resources and connections and everything else against us. We've had technology issues. We know that our people are blowing up my phone all the time. Everybody out there on the wrong side of truth and justice is attacking us in one form or another. But we're going to keep going, and we are going to prove it. Só que o problema é que vai ser tarde demais devido à burocracia. Mas sim, o raio, eu gosto de ouvir esta mulher falar, mas ela até referenciou o Soros no segundo clipe. E o Soros para mim não passa de um clichê, porque há tantos Soros, mini Soros, baleias Soros, Soros mais espertos demais até para a gente não saber que são uns Soros. Pessoas que têm interesse dentro deste sistema, e são essas as pessoas, os globalistas que prometeram a vacina, que já tinham os contratos feitos, que nos estão a pôr fechados em casa, que já prometeram promessas de compra de infraestruturas nacionais em toda a Europa por causa deste encerramento, desta pandemia, desta parvoíce, desta estupidez, e ainda olhamos para o farol da democracia dos Estados Unidos que bombardeia qualquer país, nem que seja que desconfie que houve um voto falsificado, a passar por isto. Mas eu garanti-vos, pronto, entramos nesta, overdose desta mulher, meu. Agora vamos ouvir um update, porque o que a gente ouviu é assim um bocado já antiquado, por isso tipo, após agora esta reforma. Well, there are suits filed in Michigan and Pennsylvania. They evidence significant irregularities in the voting process, fake ballots being brought in on pallets after voting closed, people testifying to having seen any sort of things from people writing Biden-Harris things on the side of a bus to ballots being laying on the sidewalk, to ballots being put in a trash can. Always Trump ballots went in the trash can. It's just stunning, Maria. And then we have statistical evidence that we haven't even brought out yet. That's my next venture, is to explain the statistical anomalies that show it was physically impossible for this election to have come out the way it did. It's just mathematically impossible. So for all people who love science, the math is dispositive. Ok, statistically impossible, isto é no podcast Money Honey, então vamos já ouvir esse clipe, não? Well, it's a little bit complicated to explain, but we have evidence of the same number of ballots being injected, or the same number of votes being injected into the Milwaukee and into the Wisconsin system and into the Michigan system 3 different times. I think there were 2 specific injections of exactly the same numbers in Michigan,
And then in Milwaukee, it happened 3 times. Estado-chave e tipo overdose? Well, needless to say, time is of the absolute essence, but we only have to prove these claims by a preponderance of the evidence, and frankly, given the fact that a ballot itself is evidence, the burden should be on the parties seeking to introduce the ballots in their favor to prove that the chain of custody was maintained. And on top of that, we have multiple states who did not follow the law established by their legislature, which is a whole separate issue. That's essentially what Justice Alito focused on when he issued his order regarding the Pennsylvania ballots that had to be separated from the night of the election. And there's no way they're going to be able to be counted because they weren't even in compliance with the law of the legislature. So we have 4 states that have deviated significantly from what the legislature told them to do in handling the ballots. Those all have to be thrown out. It's not a matter of curing them. They can't be considered at all. E Pensilvânia, que é mais um estado-chave, e eu até no podcast anterior mencionei que eles só vão contar os votos que foram postos no ballot, porque só estão a contar os de correio para despacharem, e porque isto é devido às leis federais em relação a serem constitucionais dentro dos Estados Unidos, mas qualquer estado pode adotar a sua própria lei. Pronto, isso é um assunto um bocado complicado, não interessa, mas obviamente aqui está o reflexo. É obviamente, não esperar o quê? Mais. Well, if they don't, they're engaging in willful blindness because there is scads of evidence and testimony from any number of witnesses. I've lost count of how many they have. More pour in every day. I would encourage every American patriot who saw an irregularity such as a thumb drive being inserted into a voting machine during the tally and the tally suddenly changing to massive pallets of ballots coming in the back door in the middle of the night, not properly handled at all, and just cranked out. I think there are hundreds of ballots that are even filled out in the same ink that were obviously manufactured. I mean, there is a ton of evidence that hundreds of thousands of ballots are going to have to be disregarded, and they're all for Biden. E agora, para rematar, a China, outra vez, bandas de punk, Yuan. Was it the Dominion software? Now, we talked on the show on Sunday, and we discussed the potential of Nancy Pelosi's family having an interest in that software company, Dominion. What can you tell us? We are still investigating all of that and connecting the dots. There is a substantial problem with the Dominion systems because Texas even refused 3 different times to adopt and use those systems because they have inherent defects. One of our theories is that those defects were built in for a reason. There is Chinese software and other components within those systems. And of course, China has the greatest interest in the world in disrupting this election. I think it's entirely possible that the NSA and the DIA, the Defense Intelligence Agency that General Flynn used to head, should be conducting their own investigation for national security reasons, because I think there's a high likelihood that it's China, for the benefit of Joe Biden, that did this election rigging. E como é que é possível ter alguma dúvida desta conclusão? Sinceramente, eu até vos passo o clipe outra vez e por acaso é exatamente por ter sido a Nancy Pelosi, onde é que está essa porcaria? A ter aprovado no tempo do, se não estou em erro, do Obama, esta lei na Califórnia que permitiu fazer com que isto aconteça, porque não foi a culpa do Trump, foi exatamente da Nancy Pelosi, com alguma colusão com a China. Colusão com a China, Biden, fora a Ucrânia, fora a Rússia. Enfim. In other immigration news, lawyers working on reuniting children who were separated from their families at the southern border say they still cannot find the parents of 666 children. 666 crianças, que número tão satânico. Eu sei que passei este clipe no princípio do podcast, mas este clipe é importante porque é exatamente estes personagens que, com alguma colusão que fazem com o software que é obviamente desenvolvido a cheap price
na China e com máquinas feitas na Argentina e etc., que depois acabam por roubar eleições a nível mundial. E agora vamos ouvir, tipo, isto é o Linwood a defender, digamos, a Sidney Powell num aspecto. E eu vou interligar isto tudo no fim. Vamos só ouvir este primeiro clipe, porque este primeiro é racional. So the Supreme Court's being aligned. The Department of Defense was recently realigned by the President. Take a look at who he put in place. Cyber terrorism and a terrorism expert. As I said, look at what he did in 2018 with the executive order to deal with foreign interference in our national elections. I think that, listen, in a perfect world, I'd like to see John Durham's report come out and people go to jail. I'd like to see the true Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell, and I'd like for a lot of people to go to jail. I'd like to see what's on Hunter Biden's laptop. I'd like to see those people go to jail. I'd like to see what's on Anthony Weiner's laptop. I'd like to see a lot of people go to jail. And then when we get to the final phase of the election fraud, I'd like to see a lot more people go to jail. The one thing I will say, there'll be an intermingling. There'll be people going to jail, I believe, who are involved in all of those or some of those investigations. So there is potentially a great awakening. The truth has to come out. Yes. I believe it will. I do not think that you can hide the truth. I do say it and I believe it. Every lie will be revealed. This country is going to be shocked when it learns the truth about who's been occupying the Oval Office for some periods of years. They're going to be shocked at the level of pedophilia. They're going to be shocked at what I believe will be a revelation in terms of people who actually engage in satanic worship. Ok, esta é que é a parte que as coisas ficam confundidas, porque ele partiu em defesa, mas depois começa a introduzir de uma forma religiosa o satanismo que existe dentro, digamos, do clero político, se quiserem nos chamar assim. E tudo bem, eu percebo o figuratismo interpretado. Eu não sou religioso, como vocês todos sabem, mas passei aquele clipe das 666 crianças, porque aquele número é de propósito, fora os 33 que eu passo a vida a dizer, fora a hora da minha morte, 22 e 22. Independentemente disso, isto depois são as pessoas que fazem perder a credibilidade toda, e ao mesmo tempo eu fico atónito como é que tudo encaixa de uma forma completamente ajustável dentro da tese mais ridícula do planeta. E isto é o meu podcast simplesmente a acabar e a rematar a volta completa. Mas ouvir o último clipe deste gajo que defende a mulher, que até aponta o dedo ao Soros e à China, e à Nancy Pelosi, e ao software, e aos votos, e tudo e mais alguma coisa. E quando alguém a defende, vem daquela conotação que é muito fácil, que é isso, que é o perigo, muito fácil ridicularizar em termos de conotação religiosa, apesar de eu próprio sendo agnóstico nos meus melhores dias. Vou buscar um clipe em que 666 crianças estão 666. E depois este gajo que defende a verdade tem sempre estas opiniões que parece que é uma coisa bastante regular no nosso movimento, que eu continuo a achar que tipo, temos que largar um bocado desta insanidade, senão ninguém nos leva a sério, porque ao fim e ao cabo isto é o melhor advogado do diabo, da Sidney Powell, e depois remata-me estas afirmações assim, e eu próprio estou contra elas, apesar de vos ter passado um clipe em que 666 crianças estão detidas à conta da Nancy Pelosi. Full fucking circle. I've not only talked with Sidney, I've met with her at length. I've seen the evidence. So I know that what she said in the press conference yesterday is 100% accurate. It wasn't done by Dominion per se, but the Dominion machines had a software installed, and it was potentially installed in every voting machine, even though not Dominion. But Dominion was a lock. They had the software in it. That software allowed the voting totals and the count to be flipped. They used the same thing in other elections in this country. They used it in 2018 in the midterms. They used it in 2016
but the algorithms came up short because so many people voted for Donald Trump. I think Donald Trump won the popular vote in 2016. The elections in this country have been fraudulent for several election cycles. This machine and this theory of how you can buy an election developed in Venezuela with Cuban money. The money was sold to a company in Canada, and eventually they put in the software from a company called SGO Smartmatic, who then ran that vote through servers, Amazon servers overseas, with a company called Seidel. Then it's reported out all by a company called Clarity. E pronto, e eu dei cabo do final por causa desta merda, mas porque troquei a ordem dos clipes. Peço desculpa, mas basicamente a parte final era para ser esta. So there is potentially a great awakening. The truth has to come out. Yes. I believe it will. I do not think that you can hide the truth. I do say it and I believe it. Every lie will be revealed. This country is going to be shocked when it learns the truth about who's been occupying the Oval Office for some periods of years. They're going to be shocked at the level of pedophilia. They're going to be shocked at what I believe will be a revelation in terms of people who actually engage in satanic worship. E pronto, peço desculpa, troquei mesmo a ordem dos clipes, mas ao mesmo tempo full circle, é isto mesmo, porque o que é que nós, que é o nosso Presidente da Assembleia da República, que é o nosso emirado máximo do novo partido político, que anda para aí a propagar cenas que já passaram tempos a dormir numa casa em Alvas, filhos da puta. Ferro Rodrigues nem sequer tem cara para ser um ogre, para ser o casting do Shrek. O homem é horrível. E eu acredito piamente, e ficaram ilibados esses grandes filhos de uma grande puta, que até prenderam a merda do motorista sem ser provado que eles foram lá, mas o motorista levou lá alguém. Quem foi esse alguém? O Carlos Cruz. Esperem pelo filme, esperem pelo livro. Ele já escreveu um livro, desculpem. Que estúpido. Eu fico atónito com a forma com que a realidade é explícita. Vamos só fazer um resumo muito rápido deste podcast. Começámos com um memorando mandado para uma escola, passámos por vaselina, passámos, sempre racial, passámos por um limpador de gaiolas a chorar por ter o Covid, por obedecer à doutrina socialista / marxista / pandemia intelectual a nível mundial, de se choramingar. Passámos por fraude eleitoral, passámos por a identificação do culpado em si, até por ser demoníaco, e às vezes eu até penso, dentro da minha neutralidade religiosa, até que ponto é que o mal realmente é uma força quando é usada, porque até me parece a mim, agnóstico, nos meus melhores dias, novamente, que o mal impera e o bem é simplesmente uma desculpa desacreditada para justificar os indivíduos que mais mal praticam todos os dias, nem que seja o facto de irem à urna eleger o mesmo diabo que está na candidatura. Pronto! Vamos ficar assim, o mundo está completamente de pernas para o ar, tu ficas fechado em casa e de onde o vírus, da terra de onde o laboratório que produziu o vírus a nível mundial festeja concertos ao ar livre, os russos tinham vacinas, vais ficar à espera da tua dolorosa. A China aparentemente tem vacinas, não dizem nada que se foda, é tudo empurrado do terraço do arranha-céus mais alto para limpar a história. Os irlandeses admitem que andam a foder os testes para ganhar mais budget. O António Costa continua de mão estendida pela nossa saúde. A nossa ministra da Saúde está contaminada com a merda do Covid, porque ela é que sabe o que é que a gente devia fazer. E nós continuamos fechados em casa com dias radiantes de sol lá fora a convidar-nos a viver a nossa vida humana, mas a estarmos proibidos, que nem um gay que chora,
por mais que tenha respeitado, seja lá o que for, acabou por se foder. E o que é que a gente aprendeu com isto tudo? Que somos uns otários de merda. É isso é que nós aprendemos com isso tudo. 1974, Brave New World, que se foda, caga, pior, bem pior, com muito orgulho, muitas palmadas nas costas, porque eu sei que quem me aguentou ouvir até agora não está nessa onda, mas quero dizer, foda-se, um gajo tem que cumprir a onda, nem que seja à conta destes gaiolas que se choram todos que nos rodeiam, porque são uns conas que batem palmas aos refugiados que lhes querem cortar a cabeça e por outro lado batem palmas a largarem bombas nas suas próprias cabeças. Estúpidos de merda. Muito obrigada, marxistas do caralho. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work, scared of losing their job. The dollar buys nickels worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do with it. No end to it. We know the air is unfit to breathe. Our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living room. Let me have my toaster and my TV and my steel-built radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the strike in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. To get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up